Olá pessoal do canal Não Perca a Cabeça, meu nome é Lincoln, sou professor de literatura e hoje nós vamos falar sobre dois grandes autores da literatura portuguesa, Fernando Pessoa e Luís Vaz de Camões. Você com certeza já deve ter escutado essa frase: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Essa frase pertence a uma das poesias de Fernando Pessoa, publicada no livro Mensagem em 1934. Mas para entender essa poesia, nós vamos dar um salto de 400 anos antes de Fernando Pessoa. Em 1572, Luís Vaz de Camões publicou o livro Os Lusíadas, patrocinado pela coroa portuguesa e também com autorização da Santa Inquisição, que teve lá que fazer uma modificaçãozinha lá para poder o livro sair exatamente como gostaria a Igreja Católica. O poema Os Lusíadas contém 1102 estrofes de 8 versos cada, e cada verso desse tem 10 sílabas poéticas. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Camões. Camões é filho bastardo de uma pessoa da nobreza portuguesa, mas era um cara que vivia metido em confusão. Sendo assim, o seu pai arrumou uma boquinha para ele lá na Ásia para trabalhar como provedor-mor de defuntos e ausentes. Sendo assim, ele fez o mesmo trajeto que Vasco da Gama havia feito em 1498. O livro Os Lusíadas, ele começou a escrever ainda nos manuscritos quando ele trabalhava lá. É uma narrativa em versos e fala sobre o desbravamento marítimo feito pelo povo lusitano. Essa parte do Camões é conhecido como Camões épico, já que ele também possuía suas poesias líricas. O livro Os Lusíadas é composto por 10 cantos e dividido em 3 partes. A primeira parte é a introdução e ela se subdivide em 3 partes diferentes. A primeira é a proposição. A proposição é a apresentação do poema ao rei de Portugal. A segunda é a invocação, o momento em que ele solicita as Tágides, que são as ninfas do rio Tejo, para que o inspire a compor o poema chamado Os Lusíadas. A terceira é a dedicatória, e ele o faz exatamente ao rei de Portugal. A segunda parte do poema é exatamente a narração, o momento em que o poeta relata todo o trajeto da viagem de Vasco da Gama em 1498. A terceira parte é o epílogo, é o momento em que ele solicita às ninfas, exatamente aquela que ele pediu inspiração, para calar a sua voz, calar a sua lira, já que a sua pátria não merece mais o louvor do seu canto. Parou? Para entender os Lusíadas, precisamos voltar alguns anos atrás também. Nós vamos dar um pulo lá em 1498. Quando começou a corrida marítima entre Portugal e Espanha, foi mais ou menos assim. Esse trajeto da Europa, Portugal e Espanha, até as Índias, era feito através do mar Mediterrâneo. Só que existia lá, naquela época, já alguém lá do movimento tucano que resolveu botar um pedágio ali naquele local. E aí fez assim: ou vai pagar o pedágio, ou então ninguém passa por aqui. Como Portugal e Espanha eram bastante mesquinhos, queriam ser as potências mundiais, eles resolveram então procurar um novo caminho. Foi assim então que eles resolveram circunnavegar toda a parte sul da África até chegar à Ásia. Esse momento da história mundial foi conhecido como mercantilismo, também chamada de as grandes navegações entre Portugal e Espanha para desbravar os mares e conhecer todo o mundo. A esquadra de Vasco da Gama era composta por mais de 15 naus, que eram as embarcações daquela época. Uma pausa aqui também para falar a respeito do período chamado classicismo, que é o momento da literatura em que nós estamos falando desse poema. O classicismo foi um movimento cultural do século XVI, durou do século XIV até meados do século XVI. E foi nessa efervescência que nascia Luís Vaz de Camões. Algumas das características do classicismo: valorização dos aspectos culturais e filosóficos da cultura greco-romana, influência do pensamento humanista, o antropocentrismo, que tinha o homem como centro do universo, crítica às explicações pautadas na religião, racionalismo, valorização das explicações baseadas na ciência, a busca pelo equilíbrio formal e o universalismo, abordagem dos temas universais com o sentimento humano. Dentro da obra dos Lusíadas existem 5 episódios notáveis, e é sobre um episódio notável que nós vamos falar agora, que é o episódio do gigante Adamastor. O episódio do gigante Adamastor foi inspirado em Homero e Ovídio, o mais rico e complexo de toda a obra dos Lusíadas. Adamastor dizia que era um dos titãs, os gigantes que lutavam contra Júpiter. Assim, eles tinham a intenção de sobrepor os montes do Olimpo, mas o Adamastor buscava mesmo era o amor da mulher amada. O Adamastor cometeu a loucura de lutar contra Netuno pelo amor de Tétis. Um dia, ele viu essa mesma Tétis nua na praia e foi castigado por Júpiter então. Como ele foi castigado por esse amor, ele resolveu então conquistá-la na guerra, durante uma guerra, mas não conseguiu, deu tudo errado para ele. Errou! A própria Tétis falou para sua mãe:
Assim, ele foi amaldiçoado, a sua carne se transformou em terra e os seus ossos se transformaram em pedra e foi lançado aos confins da terra, formando então o Cabo ao sul da África. E para que ele sofra em dobro, a própria Tétis costuma banhar-se nua no oceano próximo ao cabo onde ele foi lançado. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. O gigante então afirma que vai se vingar de Bartolomeu Dias, que foi o descobridor daquele cabo, e todos os outros navegantes, sobretudo os portugueses, que ousarem atravessar aquele canal. As afirmações são aterrorizantes e o próprio gigante Adamastor afirma para todos eles que a morte será o menor de todos os males se eles ousarem atravessar o canal. Nessa passagem, Vasco da Gama perdeu nada mais nada menos que 4 embarcações e centenas de homens morreram ao atravessar este cabo. Voltando àquela frase lá do início do vídeo, tudo vale a pena se a alma não é pequena, sabe com quem que ela dialoga? Ela dialoga exatamente com esse trecho do livro Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. E por quê? Olha só como que é o poema inteiro para você notar a intertextualidade. Ó mar salgado, quanto do teu sal são as lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tá vendo só como funciona a intertextualidade na literatura? Nos Lusíadas existem 5 episódios notáveis. O gigante Adamastor é apenas um deles, mas isso é conversa pro próximo vídeo. Fique ligado, não perca a cabeça, que em breve tem muito mais. Até lá!